Professor Rodrigues, fazes alguns nomes que preocupam, de facto, preocupam eh, quem tem a função de investigar, de estar atento ao que se passa e garantir a segurança pública no país. Agora, houve um período, professora, que o Estado esteve muito alérgico com as redes sociais. Quando a oposição ou a sociedade civil falasse, o governo culpava as redes sociais. As redes sociais não é uma persona jurídica. As redes sociais não têm um nome, a rede social não é uma pessoa, é um instrumento. Culpava-se as redes sociais. Eh, as redes sociais, elas são usadas por muitas pessoas, tanto faz de um e do outro. Não será que o governo ou o regime está muito preocupada pela consciência elevada que hoje a opinião pública angolana, a cidadania angolana está a ter? A sociedade civil cresceu muito com a consciência, a consciencialização, a consciência coletiva em Angola se está cada vez mais a, digamos assim, a tornar-se cada vez mais consistente. Professor, Bom, certamente que o regime está coçado para essa nova dinâmica da vida social. O surgimento das redes sociais e tendo em atenção que estas redes não são controladas e não são monitoradas preventivamente pelo próprio regime, o regime, através dos seus órgãos, consegue apenas fazer o monitoramento mediante observação e mediante a identificação de todos aqueles que intervêm nas redes sociais, com maior incidência para aqueles que residem localmente no país. Logo, é uma ferramenta de difícil monitoramento, tendo atenção que estamos a falar de um espaço virtual de natureza global. Embora nós que residimos em Angola temos consciência de que no espaço virtual o exercício dos nossos direitos e das nossas liberdades tem que se compaginar com os valores da própria legalidade, sob a pena de responsabilização penal e responsabilização civil, caso os atos que nós venhamos a praticar se traduzam em danos à esfera jurídica de pessoas coletivas ou pessoas singulares. Mas é importante dizer que o Dr. Paquice foi muito perentório quando dizia que a fome serve de causa para justificar determinado tipo de conduta, determinado tipo de comportamento do próprio poder instituído. É importante dizer que as redes sociais, elas jogam um papel importante na vida social, tendo atenção que é um espaço virtual aberto ao exercício dos direitos e das liberdades, sem qualquer restrição e sem qualquer limitação. Embora o que se recomenda aos cidadãos é exercerem os seus direitos sob os marcos estabelecidos pelos limites destes mesmos direitos e destas mesmas liberdades. Mas o que acontece é que o regime procura encontrar um culpado que é, na verdade, inexistente, porque a pobreza extrema em que as famílias estão mergulhadas, ela resulta, sobretudo, do fracasso das políticas públicas, resulta do fracasso das políticas econômicas. E isto não aconteceu somente no mandato do presidente João Lourenço. Recordo-me em 2008, em 2012, com a morte do Dr. Savimbi, Angola ganhou a paz. E é precisamente no período de paz, em 2004, entre 2004 e 2014, que Angola conheceu o boom do crescimento econômico, tendo em conta que o produto interno bruto cresceu até quase 8% e cresceu mais que muitos países da Europa. Só que o crescimento econômico não se traduziu em prosperidade social, não se traduziu em desenvolvimento econômico.
Ou seja, quanto maior fosse o crescimento, maior era a pobreza, maior eram as assimetrias regionais, as assimetrias sociais, a falta de acesso à água potável, a falta de segurança pública. Mas repare que entre 2004 e 2014 é o período que um grupo de angolanos se tornou muito ricos, aonde muitos daqueles que integram hoje o ciclo político do presidente João Lourenço também integraram o ciclo político do presidente José Eduardo dos Santos. E, basicamente, as mesmas práticas dolosas relativamente àquilo que é a gestão danosa do patrimônio público não mudou. O que mudou foi apenas as figuras, mas os atos continuam precisamente a ser os mesmos. Repare que com a chegada do presidente João Lourenço ao poder, em 2017, plantou-se a árvore da esperança, a árvore da expectativa, a árvore que todos esperavam que iria prosperar do ponto de vista social, porque o presidente prometeu justiça social, prometeu liberdade, prometeu direitos, prometeu a realização da Angola e dos angolanos. Só que esta árvore da prosperidade prometida se transformou em 2021 na árvore do próprio desespero. Porque aquilo que o presidente prometeu em termos de reformas econômicas, em termos de reforma política, o presidente, em 2020 e 2021, o presidente assumiu uma outra variante que foi afastar-se da causa da sua luta, que era efetivamente a justiça social, que era efetivamente a liberdade e os direitos, e o presidente colocou-se numa outra posição, virando a página para aqueles que efetivamente o serviam, ou seja, o grupo de angolanos que o servem de forma cega e obcecada. Porquanto os angolanos continuam pobres, continuam marginalizados, estigmatizados, ignorados, e até porque boa parte dos angolanos, que num passado recente diziam que foi bom a independência ter acontecido, boa parte desses angolanos regressam para a terra do mesmo colono que permaneceu em Angola há 500 anos. Peço desculpas à doutora Paula, sem qualquer sentimento de chauvinismo ou xenofobia, mas a verdade é que durante muitos anos levantava-se a questão de que Angola não precisava de Portugal. Mas é precisamente hoje, 50 anos depois, com a chegada do presidente João Lourenço, que há mais imigração de angolanos para Portugal. Há mais angolanos que têm esperança no Orçamento Geral do Estado de Portugal. Há mais angolanos melhor integrados em Portugal. Há mais angolanos mais reconhecidos em Portugal. Então, é preciso refletirmos de forma patriótica e não de forma eufemista. É preciso assumirmos a responsabilidade perante a pátria que a governação falhou. E a governação falhou porque o presidente não aceitou a inclusão, o presidente não aceitou a partilha, não aceitou os diferentes, não aceitou aqueles que têm outra visão sobre o país. E, em consequência, tudo aquilo que foi projetado em 2017, quando o presidente dizia que iria utilizar uma bússola como, enquanto instrumento da sua própria orientação, iria utilizar a legalidade como critério da sua própria atuação, quer seja a bússola, penso eu que ela variou ao longo do percurso da governação, daí que depois o governo ficou sem direção, e cada ano que passa há mais pobres, há mais angolanos que saem da condição de pobreza para o estado de mendicidade, porque saem de mesas aonde ainda se alimentavam e passam para os contentores, e depois as próprias instituições que emergiram da própria Constituição e que pensávamos que eram instituições republicanas, elas foram raptadas e convertidas em instituições do partido e não instituições da República. É o fracasso da governação que levou todo este contexto de violência, este contexto de desespero, este contexto de sobrevivência, ao ponto de desgladiarmos por causa de uma caixa de frango ou uma garrafa de Coca-Cola. Eu penso que o governo falhou, precisa se reconciliar com os angolanos, e eu penso que o MPLA devia recuar na causa da sua luta em 1956
que era precisamente o povo. Porque em 75 o MPLA dizia que o mais importante é resolver os problemas do povo. Mas passados 50 anos se verifica que o MPLA não resolveu os problemas para o povo, mas sim criou novos problemas para o povo que não emergiram da própria colonização, mas emergiram da má governação do MPLA.